2 Samuel, então, nesse capítulo de número 7, quem fala aí é Davi, em um momento muito específico da sua vida, que ele está sendo tomado de uma alegria, de um contentamento, porque Deus falou com ele, Deus trouxe uma palavra, uma promessa divina ao coração de Davi. Por isso lemos aí em 2 Samuel 7:28, Davi dizendo: agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo é Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Deus prometeu algo para Davi ali, que ele se encheu de alegria, falou: isso é bom demais para a minha vida. Por favor, leia depois o contexto aí de 2 Samuel 7, e você vai ver a que bem Davi está se referindo. Na versão, nova versão internacional, essa última parte está assim: tu, ó Deus, fizeste esta boa promessa a teu servo. Ainda não aconteceu. Ainda Davi não recebeu o bem que foi ali, que ele está agradecendo. Mas o bem já foi dado como promessa. E quem deu essa promessa? Esse bem foi Deus. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Queridos, nessa manhã eu quero te lembrar que nós precisamos e nós devemos nos esforçar cada dia para andarmos na fé em Cristo Jesus. Andarmos na fé em Cristo não pelo que nós racionalizamos, porque o ser humano tem a tendência de racionalizar as coisas, sistematizar as coisas. E religião, ou as religiões, são a racionalização de fé, do que se acredita. Mas a fé em Cristo Jesus tem que ir além dessa razão humana. Também a nossa fé tem que ir além, não podemos andar na nossa fé pelo que nós sentimos, estamos sentindo no momento. Porque agora estamos sentindo uma coisa, daqui a pouco sentimos outra. E muito menos a nossa fé deve ser firmada, deve conduzir nossas vidas pelo que nós estamos vendo. A exemplo do povo lá no Antigo Testamento, mesmo na época de Davi, bem antes também, que eles viam coisas grandiosas, coisas maravilhosas, eles viam. Só que passava um tempo, acontecia um problema, uma dificuldade que é própria deste mundo, e a fé deles onde estava? No que eles viam. Como não estão vendo mais, desafio você a ler a história de Abraão. Ler com cuidado e contar quantas vezes Deus falou com Abraão. Abraão teve um encontro com Deus, e dessas vezes, em que período de tempo foi? Quando nós lemos rápido a Bíblia, parece que todo dia Abraão conversava com Deus, Deus falava com Abraão, e Abraão via as coisas sobrenaturais. Mas leia com cuidado e você vai ver que não. Passaram-se anos e anos e anos, e Abraão andava pela fé, não pelo que sentia e nem pelo que via. Assim também nós. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, existe essa afirmação: visto que nós andamos é por fé, e não pelo que vemos. Andamos pela fé, pela confiança no Senhor. Lemos também em Romanos capítulo 1, verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela em sua palavra, no Evangelho. E essa justiça se revela de fé em fé. Como está escrito: quem é justo viverá pela fé, pelo que crê, não pelo que vê, não pelo que sente, não pelo que racionaliza, né? Agora entendi essa doutrina, agora entendi isso. Não, tem coisas que são eternas, são grandiosas e nós não entendemos ainda. Mas pela fé continuamos buscando a Deus, continuamos confiando em Deus. Por isso que nós falamos, não é fácil. Não é fácil viver pela fé, como a Bíblia nos ordena. Não é fácil andar pela fé nesta vida. Não é fácil. Não é fácil nós fazermos uma escolha de fé. Quando a gente está olhando para a situação, estamos vendo a situação, estamos sentindo a situação e vemos que a situação é difícil e está se complicando. Não é fácil andar pela fé, vendo, sentindo a situação difícil, uma situação preocupante, dolorosa. Não é fácil andar pela fé, vendo que a dor não vai, não passa, e tem hora que aumenta.
Não é fácil andar pela fé quando nossos sentimentos, a nossa visão, olha e vê, é impossível. Não tem mais jeito. Não é fácil andar pela fé. Mas o justo vive essa confiança no Senhor. Davi ainda não tinha recebido nada, mas o Deus fiel disse, então vai acontecer. Mas ainda no nosso coração, não é fácil calar o medo que bate no nosso coração diante do que nós podemos perder. Deus, eu vou perder isso que eu tanto gosto, que eu tanto amo. Não é fácil fazer o coração ficar quieto nessa hora. Não é fácil calar o nosso coração quando nós imaginamos o que nós vamos sofrer. A ansiedade bate forte e a gente sofre por antecipação. Mas só imaginar o que eu vou sofrer, o medo vem e aterroriza o nosso coração. Não é fácil calar o medo do nosso coração quando somos fracos, sabemos que somos incapazes, ou quando estamos desprovidos de recursos para resolver o problema, para vencer a luta. Não é fácil. E isso é verdade, não é fácil. Mas quando deixamos de olhar para isso que não é fácil, desviamos nosso olhar para isso que não é fácil que está nesse mundo e olhamos para Deus, mais especificamente olhamos para a palavra de Deus, nós nos deparamos com muitas promessas, com muitos textos bíblicos, com muito que a Bíblia fala do cuidado de Deus, do amor de Deus, das promessas maravilhosas, das promessas boas que Deus tem para nós. Para nós quem? E aí nós vamos lembrar do Salmo 103 que nós lemos, especialmente do verso 8 ao 18. Das boas promessas para aqueles que são servos de Deus, que buscam a Deus e que em Deus confiam. Que em Deus, ou com Deus, andam pela fé. Como declarou Davi aqui. Por isso que usamos Davi de exemplo. Você conhece Davi. Você conhece as experiências de Davi. E nesse momento aí de 2 Samuel, capítulo 7, verso 28, se você ver o contexto, você vai ver que Davi ainda não recebeu. Mas ele diz, ó Senhor Deus, o Senhor é Deus. Tu mesmo é Deus. E as tuas palavras são verdade. Eu ainda não senti, eu ainda não vi acontecendo, mas eu sei de uma coisa. Vai se cumprir, é verdade. Porque o Senhor tem prometido ao teu servo, este bem, este benefício. É o que a Bíblia sempre nos desafia, queridos. O que a Bíblia nos desafia? Confie nas boas promessas de Deus para a sua vida. Confie nas boas promessas de Deus para a sua família. Confie, porque se Ele disse, está registrado na sua palavra, é verdade, vai se cumprir. Mas pensa comigo, por favor. Essa confiança, essa fé, não vem em nós como mágica. Eu li, agora já acredito. Eu vi o pastor pregando, agora eu já acredito. Eu tenho essa fé. Não. Sabemos que essa fé não vem em nós como mágica ou como se fosse um acessório cristão, né? Eu sou cristão, então agora eu tenho essa fé. Não funciona assim. Eu tenho essa fé e pronto. Sabemos que no nosso dia a dia, a fé bíblica não é assim como muitos imaginam ou falam. Nós precisamos buscar. Precisamos buscar essa fé. Precisamos investir para que essa fé se desenvolva em nós, para que essa fé cresça em nós. E quando falamos em investir em fé, é investir num relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com Deus. É investir numa fé que é baseada no relacionamento sólido, sincero com Deus. Por isso que é andar em fé, viver em fé. O justo viverá, andará pela fé. É de fé em fé. Para que esse relacionamento com Deus floresça, então cresça, nós precisamos investir tempo, energia, nossa energia, tudo isso para conhecermos mais e melhor o nosso Deus, a quem servimos. Conhecer o que de Deus? Os atributos de Deus. Na mensagem passada, lembramos de Ananias e Safira, que não conheciam, por exemplo, o atributo divino de
onisciência, onipresença, e eles tentaram mentir para Deus. Pedro disse, olha, vocês tentaram mentir não contra homens, que não sabem coisa alguma, mas contra o Espírito Santo de Deus, contra Deus. E Deus é onipresente e onisciente. Eles não conheciam Deus. Nós precisamos conhecer os atributos de Deus, precisamos conhecer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para o seu relacionamento, para o seu trabalho? Qual é a vontade de Deus para o seu lazer? Qual é a vontade de Deus quando você está doente? Alguns até dizem, né? Deus quer que eu seja curado. E o caso de Paulo, o caso de Timóteo, que não foram curados? Você tem que descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. E também você precisa descobrir, conhecer os planos de Deus. Os planos de Deus para a sua vida, para a sua família, para este mundo, porque Deus tem planos. E Ele vai cumprir os seus planos. Se relacionar com Deus assim. Em todo relacionamento você pode perceber isso. Todo relacionamento visa criar conexões, ligações. E ligações duradouras. Quanto mais profundamente você se relaciona, mais conexões você tem e mais duradouras são essas conexões. Por quê? Porque se fundamentam num relacionamento, num conhecimento mais íntimo dos hábitos, do caráter da outra pessoa. E isso é que traz confiança. No caso espiritual, é isso que traz fé em Deus, que faz a fé ser mais fortalecida. Mais intimidade, mais proximidade, mais conhecimento do caráter da pessoa de Deus, gera em nós fé em Deus. À medida que nós procuramos conhecer mais e melhor a Deus, nossa necessidade, entenda bem isso, hein? Quanto mais conhecemos a Deus, a nossa necessidade de ver para crer, de ter que sentir para confiar mais em Deus, e até os nossos medos e anseios serão substituídos, serão trocados pelo quê? Por declarações de fé. Declarações como essa de Davi. 2 Samuel 7:28. Agora, Senhor, Tu mesmo és Deus. Por que Davi sabe que Deus é Deus? Está acima de todos, é soberano, é forte, é capaz de fazer o impossível. Porque Davi experimentou as coisas de Deus. Mas além de experimentar os milagres de Deus, ele desenvolveu intimidade com Deus. Basta você ler os salmos de Davi, as orações de Davi, você vê como ele buscava Deus. Por isso que ele diz, não ontem, porque o Senhor fez isso ontem. Davi diz, agora. Eu sei que o Senhor é Deus. O Senhor me disse essa palavra, e essa palavra ela é verdadeira. Por que a palavra é verdadeira? Porque eu sei que o Senhor é Deus. O Senhor me prometeu esse bem, o Senhor vai cumprir, porque eu sei que o Senhor é Deus, eu conheço o meu Deus. Não só por ver, não só por sentir, muito mais. Porque eu caminhei com esse Deus. Eu conheço esse Deus. À medida que nós provamos da fidelidade de Deus em nossas vidas, vai tornar mais fácil vencer o quê? O nosso próprio medo. Substituir nosso medo por confiança em Deus. Por isso, a Bíblia insistentemente exorta, nos ensina, não buscar milagres de Deus. Não ficar pedindo para que Deus faça milagre, Não. A Bíblia nos ordena, Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que a palavra de Cristo encha seu coração, encha sua mente, encha sua alma. Encha tanto que ela começa a transbordar. Tanto que quando você estiver com seus irmãos na fé, os irmãos de fé, você vai instruir a eles e eles vão te instruir. Você vai aconselhar a eles e eles vão te aconselhar. Instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria. E vendo a ação de Deus, você vai louvar com seus irmãos na fé, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. E nesse movimento onde o Espírito Santo age no seu coração, vai se encher de gratidão, com gratidão em vosso coração. Colossenses 3,16. Lembrando ainda da importância da palavra que traz fé, que gera fé,
palavra que nos faz conhecer a Deus, Romanos 10, 17. Aqui na versão Almeida atualizada, diz assim: logo a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir milagres? Ouvir ações sobrenaturais? Não. Ouvir os ensinos, ouvir a palavra de Cristo. Porque se é Cristo que fala, se é Deus que fala, vai se cumprir, vai acontecer. Eu posso descansar o meu coração. Porque aquele que falou, aquele que prometeu, ele é fiel. Ele é fiel. Eu preciso lembrar você que o único lugar que o medo, a ansiedade e a angústia têm para trabalhar em nós é naquele espaço vazio que está em nós, que devia ser ocupado pela fé em Deus. Se não tem fé, fica um espaço vazio. Uma fé nos atributos, no caráter, uma fé nos planos e na vontade de Deus, baseado na palavra. Se não tem isso aqui, nada vai preencher. A fé em outra pessoa, a fé em qualquer outra coisa, não vai preencher. Vai ficar um vazio. E esse vazio vai ser preenchido não por fé, mas por ansiedade, medos, angústias, e isso vai estar trabalhando em nós. Por isso que nós sempre lembramos, a base, o sustentáculo da nossa força, a base, o sustentáculo que nos faz vencer o medo, a angústia, a ansiedade, não está no que meramente estamos vendo e só ouvindo por ouvir, estamos racionalizando, mas está na palavra de Deus, porque ela é verdadeira. As promessas de Deus é que são verdadeiramente capazes de se cumprir, por mais que nós não entendamos e nem saibamos como. A palavra de Deus é a verdade e é totalmente confiável. E que Deus, em sua palavra, Ele já fez promessas. Você não precisa que o pastor feche o olho, levante a mão e fale: opa, estou sentindo que Deus está me revelando. Não, você não precisa disso. Por que você não precisa disso? Porque Deus já colocou nas suas mãos as promessas que Ele já fez há muito tempo atrás para a sua vida, para a sua família. Ele já colocou os planos dele nas suas mãos através da Bíblia Sagrada. Ele nos faz compartilhar da palavra dele para nos estimularmos na palavra dele, conhecermos a palavra dele e ele através da palavra. Porque é na palavra dele que nos encontramos as boas promessas. Boas promessas para quem? Para aqueles que, sendo seus servos, confiam que ele vai cumprir cada uma de suas promessas. Eu posso morrer, mas as promessas de Deus vão se cumprir. Tem uma música que diz que eu não morrerei enquanto as promessas não se cumprir. Tem promessa que eu tenho que morrer para se cumprir, então fica complicado, né? Não. Eu sou o pó. Estou no mundo passageiro e estou passando comum. Mas tem promessas de Deus que é para o meu filho, para os meus netos, para os meus tataranetos, para os meus tataranetos, para os meus tataranetos. Lembra da promessa de Deus para você? Que vai abençoar a sua vida até 1000 gerações. De você, que o serve, que confia nele, que dedica a sua vida a ele, caminha pela fé nele. Você que é um servo, que é uma serva do Senhor, conheça o seu Senhor então. Conheça-o cada vez mais, conheça os seus atributos, seu caráter, conheça a sua vontade sobre tudo, sobre todos, sobre você. Conheça os planos do Senhor Deus. E olha, quando falamos dos planos, muita gente só fica naquele, qual é o plano de Deus para a minha vida emocional? Qual é o plano de Deus para a minha vida econômica? Deus tem planos maiores do que essas coisas e melhores. Então procure conhecer os planos que vão além desse egoísmo nosso. Eu só quero saber os planos de Deus para mim, naquilo que me agrada. Tanto que tem versículos, tem livro da Bíblia que eu nem leio, porque eu tenho medo. Se tem medo, não tem fé. No sentido de que eu não estou vencendo o meu medo com a fé e a confiança num Deus que tem misericórdia e cuida de mim. E na sua palavra me revela as coisas melhores, os planos melhores. Então procure conhecer os planos de Deus. Ouça com atenção o que a palavra de Deus diz.
ao seu coração, à sua vida, e o Espírito Santo vai te dar entendimento com certeza. Mas, quando nós falamos em conhecer a Deus, por favor, acompanhe essa leitura que estará sendo colocada na projeção, a título de conclusão, e perceba comigo o que é conhecer, o que significa conhecer a Deus. Conhecer Deus significa andar com Ele, passar tempo com a sua palavra, conhecer o seu caráter imaculado e os inumeráveis exemplos do seu amor inefável, ilustrado nas suas promessas inabaláveis. Conhecer a Deus significa orar a Ele, falar com Ele e compartilhar todos os detalhes da sua vida e as movimentações internas escondidas do seu coração. Deus já sabe de tudo, mas Deus nos revela na sua palavra que Ele gosta da intimidade da conversa de você com Ele. E como em qualquer relacionamento equilibrado, não podemos ser a única pessoa que fala com Ele. Precisamos dedicar tempo para ouvi-lo, ouvir a Deus, para nos apresentarmos diante dEle, do Senhor, e ficarmos calados diante dEle, silenciando o barulho dos nossos pensamentos, da nossa ansiedade, da nossa pressa, das nossas emoções. E claro que fazemos isso diante da palavra, lendo a palavra e ouvindo a palavra dele. Por isso, dê ouvidos à palavra de Deus e alimente a sua fé, sua confiança em Deus. Enfrente os seus desafios, enfrente as coisas que aparecem na sua vida, que são diferentes das coisas que aparecem na minha vida. Enfrente, mas enfrente os seus desafios confiante nas boas promessas de Deus, porque elas existem, elas já foram feitas para você e elas estão ao seu alcance. Você, serva de Deus, busque, e você com certeza poderá descansar e acalmar o seu coração em Deus. Amém. Vamos orar? Fique em pé e vamos colocar nossas vidas e corações nas mãos de nosso Deus misericordioso e poderoso. Pai Santo, com o presbítero Olivar nós oramos, colocamos nossas vidas, nossas lutas, preocupações, nossas alegrias, planos, de nossa família também, ó Deus. Colocamos outras vidas que estão doentes, estão em lutas, estão em angústia e sofrimento, pessoas e famílias. Em especial também colocamos a família Gomes Costa, que está enlutada nesse dia, pela perda, ó Deus, de seu ente querido. Sabemos que o Senhor já recebeu na glória a tua serva Inácio, ó Deus, e sabemos que, pela nossa fé, também nosso lugar está reservado, onde encontraremos todos aqueles que partiram. E junto do Senhor viveremos a verdadeira vida, que é eterna contigo. Mas, ó Deus, enquanto não estamos aí, aqueles que estão aqui sofrendo em luto, concordamos com a oração do teu servo, presbítero Olivar, conforta, fortalece, ó Deus, e sustenta. Como continue sustentando aqueles que estão se preparando para a cirurgia, aqueles que estão enfrentando lutas não na saúde, mas em outras áreas. Continua sustentando e continua dando vitória, para que essas vitórias só confirmem o que a tua palavra diz a respeito da tua fidelidade, do teu amor e das tuas misericórdias. Continua conosco, Pai, dá-nos um domingo onde somos envolvidos pelo teu Santo Espírito consolador, orientador e poderoso, debaixo da tua graça. Ó Senhor Jesus, que a tua graça nos inunde. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, que o teu amor tome conta de nós. Ó Deus Espírito Santo, que as tuas consolações e poder nos acompanhem todos os dias. Sim, ó Trino Deus. Rogamos a tua bênção sobre nós, sobre a tua igreja, sobre nossas famílias, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Tenha um bom domingo e até nosso próximo encontro, querendo Deus, logo mais.